Oi, eu sou o Felipe, calma, você não tá no canal errado, eu só passei aqui rapidinho pra avisar que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal aqui embaixo. Lá você vai ter acesso antecipado a todos os contos de terror que saírem aqui, além de conteúdo inédito, ou seja, sai um vídeo aqui, um vídeo pros membros, um vídeo aqui, um vídeo pros membros e assim sucessivamente. E também, claro, acesso aos vídeos clássicos que eu tive que tirar do ar lá do outro canal, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, enfim, são mais de 100 horas de conteúdo que eu tô reeditando e corrigindo algumas coisas pra trazer pra cá melhorzinho, porque o YouTube ainda pega no pé, né? Quem já faz parte do Apoia-se continua a mesma coisa lá, tá? Eu só tô trazendo pra cá esses conteúdos pela praticidade. Clicou, já tem acesso a tudo, não precisa ficar esperando por mim. Muito mais fácil. Então considere vir pra cá pro Seja Membro também. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu trabalho num pequeno restaurante na beira da estrada, numa cidade qualquer que ninguém se importa. Eu não vou falar o nome do restaurante, é claro, por razões óbvias, mas sobre isso depois. Porque trabalho nesse lugar sujo e inútil, nessa estrada entre cidades inúteis, bem, caro estranho, porque meus planos de vida não deram certo. Geralmente, se você é pego trabalhando em um restaurante depois da faculdade, especificamente um no meio do nada, isso pode significar que as coisas não estão indo muito bem. Mas ainda assim, por que esse restaurante? Eu sei que você provavelmente não está fazendo essas perguntas, mas ainda assim, acredito que elas merecem uma resposta. De todos os restaurantes do mundo, o que faz esse restaurante ser tão especial é o pagamento. O pagamento é muito bom. Há uns 10 outros restaurantes em um raio de 30 minutos de onde moro. A maioria paga um pouco acima do salário mínimo. Enquanto isso, esse restaurante está pagando um piso de 7 mil, e esse valor se deve a uma única e solitária razão, não importa o que digam, por causa dele. Meu primeiro dia no trabalho foi tranquilo, mais ou menos. Eu já tinha trabalhado com atendimento aos clientes antes, então me sentia preparada para as surpresas estranhas que vêm junto com restaurantes. Eu me adaptei rapidamente às regras inconsistentes. Regras não escritas, como algumas áreas do restaurante precisam estar impecáveis o tempo todo, outras a chefe não dá a mínima. Atenda aos clientes rápido, mas não rápido demais, idiota. Os clientes daqui não gostam quando você aparece muito depressa. Dê a eles algum tempo para sentir o chão sob seus pés, para olhar miseravelmente para frente e lamentar o que poderia ter sido. Coisas de restaurante. Eles estão aqui porque querem ficar sozinhos. Perdoe a contradição. É claro que as regras vagas, sussurradas apenas pelos fantasmas, também se aplicavam aos cozinheiros. Mesmo que você fosse, de algum jeito, o próprio chefe Eric Jacan disfarçado, a sua missão era guardar suas habilidades para si mesmo. Seu trabalho era fazer os pratos clássicos o melhor possível, sem exagerar. Não péssimos, mas também não fantásticos. Simples o suficiente para ser realmente bom. É isso que os clientes querem. Com o passar das semanas, eu me adaptei bem. Quer mediocridade intencional e precisa? Veio a pessoa certa. A maioria dos clientes só queria café e um bolo, servidos a uma velocidade média, com uma cadência semi-previsível de visitas do garçom ou garçonete. Feito, feito e feito. Um dia, finalmente, decidi perguntar à minha chefe durante o expediente. Eu não queria estragar uma coisa boa, mas eu estava curiosa. Não era uma olhada no cavalo dado, mas um olhar cético, de lado. Por que vocês pagam tão bem? Ela nem olhou para mim, contando metodicamente as notas no caixa. Eu disse no seu primeiro dia, você precisa ser boa em seguir as regras. E quando é uma regra importante, você tem que ser perfeita. As expectativas aqui são altas. Eu fiz uma careta. Tá, certo. Expectativas altas. Você acha que eu tô brincando? Claro que não acho, eu só... por que eu abri a boca? Eu só acho que você tá tocando um negócio muito legal aqui. Mais legal do que você pode perceber. Ainda é trabalho, mas parece, não sei, justo? Ela olhou pra mim com severidade. Eu não comando esse lugar. E seguir as regras aqui significa que você cuida de você mesma. Desculpa, não entendi. Olha, eu sou a sua empregadora, claro, e vou pagar bem pra você estar aqui, mas... saiba que há muito mais acontecendo aqui do que você e esse restaurante. Ela olhou para o relógio e suspirou. Eu geralmente guardo esse discurso pro final do mês, mas você já me pegou no meio dele, né? Então, resumindo,
Se você acha que não consegue seguir as instruções claramente, sem reclamar e sem fazer muitas perguntas, então é melhor só ir embora, tá? Pede demissão, sem ressentimentos. 1 semana de pagamento por conta da casa. A conversa morreu logo depois disso. Tentei encontrar uma oportunidade para perguntar mais, mas ela fechou o assunto. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Se ela queria que eu apenas fizesse meu trabalho, eu podia fazer isso. E eu fiz. E as coisas foram bem. Conversa fiada com os clientes era divertida, meus colegas eram simpáticos e eu estava sendo bem paga. Eu tinha encontrado um lugar para deixar os fracassos da minha vida. Um lugar para recomeçar. Acho que era um sábado quando notei pela primeira vez uma mesa ocupada no canto do restaurante. Não faço ideia de quanto tempo ele estava ali, mas parecia paciente. Tive a estranha sensação de que ele estava esperando-o há bastante tempo, embora eu não me lembrasse de tê-lo visto entrar. Camisa de veludo marrom, cabelo curto, por volta dos 50 anos, um sorriso calmo, um cara normal. Comecei a me mover em direção a ele, saindo da cozinha. Imediatamente, senti uma mão apertar meu braço com força. Era Melanie, a minha chefe, segurando meu braço com tanta força que deixei cair o bloco de notas. Seus dedos apertavam a minha pele com força. Regras importantes. Ela disse, o quê? Você lembra da nossa conversa sobre regras? Bem, essa é a mais importante. Entendeu? Entendi. Aquele homem, ali no canto. Ela apontou para o homem que tinha chamado a minha atenção. Sentado ereto, mãos levemente entrelaçadas, sorriso tímido no rosto. Você não vai até ele. Não diz uma palavra. Mas ele é um cliente? Seu aperto se intensificou. Ela estava me machucando, como se estivesse descontando uma raiva invisível em mim. Olha, eu gostaria de pedir para você ser esperta o suficiente para não fazer perguntas e apenas seguir as instruções. Você não vai à mesa dele e você não vai pegar o pedido dele. Ou... Ela deu um suspiro forte, uma sacudida de cabeça e um olhar penetrante. É diferente a cada vez, mas o resultado nunca é bonito. Observei o homem à distância. Era difícil não olhar. Ela também. Ao contrário dos outros clientes, eu não sentia que ele estava ali para ficar sozinho, relembrar ou participar do ritual confortável de um ovo frito dentro de um pão sem sal. Em vez disso, parecia apenas curioso. Calmo, satisfeito, mas curioso. Meu turno terminou logo depois, então não consegui vê-lo sair, mas a experiência de vê-lo e aprender sobre a regra ligada a ele deixou uma sensação estranha e perturbadora em meu humor. Eu gostava do meu trabalho, gostava de chegar em casa e relaxar. Não me importava de estar no meio do nada. Era bom olhar para o céu vazio, cheio de estrelas, vê-las brilharem e ocasionalmente cruzarem o céu. Eu desejei que as coisas continuassem simples em minha vida. Comecei a perceber o seu padrão. Ele aparecia uma vez por mês. As poucas vezes que o vi, tentei fazer perguntas para minha chefe. Perguntas como quem é ele, de onde ele vem e alguém já falou com ele? Todas respondidas mecanicamente com eu não sei e se você tá com medo pode pedir demissão. Então, um dia, o destino deu uma virada. A minha chefe ficou muito doente. Nós tivemos que convencer ela a ir para casa no meio do turno. Sua doença coincidindo desconfortavelmente com os 1 a 3 dias no final do mês em que o cliente costumava aparecer. E claro, lá estava ele, logo depois que ela foi embora. Para minha sorte, os outros garçons e garçonetes sabiam exatamente o que fazer quando ele aparecia. Todos sabiam se manter afastados. Mesmo assim, impulsionada por uma curiosidade que eu não conseguia afastar, usei essa oportunidade para tentar algo. Gritei uma única coisa do outro lado da sala, sabendo que Melanie não estava lá para me repreender. Olá, senhor, no que posso ajudar hoje? Perguntei. Ele virou a cabeça e levou a mão ao ouvido. Engraçadinho. Eu perguntei no que posso ajudar hoje. Chamei de novo, um pouco mais alto dessa vez, atraindo alguns olhares dos clientes de quinta-feira. Para minha surpresa, ele respondeu.
Não sei por que eu esperava que sua voz tivesse o tom de algum demônio distorcido. Talvez pelo medo que Melanie havia plantado em mim. O homem soava exatamente como parecia. Ah, sinto muito, querida, ele disse. Acho que não consigo ouvir bem o que você está dizendo. Pode vir aqui me perguntar de novo? Ah, não, obrigada. Eu estava bem onde estava. E não quero ser rude, ele continuou, mas parece que ninguém pegou meu pedido há um bom tempo. Deixei a conversa terminar ali e voltei minha atenção para os outros clientes. Como sempre, ele desapareceu sem alarde, sem o som do sino da porta ou de seus passos no chão do restaurante. As conversas sobre ele no intervalo eram breves. Só, ele tá aqui, ele foi embora, e quando precisávamos realmente dizer, isso tudo é muito esquisito. Demorou um pouco para eu entender de onde vinha minha coragem para falar com esse homem estranho. Na verdade, eu estava com medo. Sua presença e todas as perguntas sobre ele estavam perturbando o acordo maravilhoso que eu tinha. Parecia certo no momento ficar à beira da minha coragem e dizer algo para ele, mas agora que ele tinha ido embora, eu só me sentia pior. Na semana seguinte, fui convidada para algo interessante no trabalho. Geralmente eu tinha boa visibilidade sobre o que Melanie fazia diariamente. A única coisa que permanecia um mistério era sua reunião quinzenal com um sujeito elegantemente vestido, que parecia um agente federal, sei lá. A presença de policiais, agentes e pessoas uniformizadas era constante no restaurante, mas eu raramente prestava muita atenção. No meio de uma limpeza de mesas, apenas 1 hora de turno, Melanie passou e disse: Ei, eu quero você na reunião com o chefe, se puder. O chefe? Ah, claro, sim, eu tô indo. Só, se não se importa, eu posso perguntar quem é? Seus olhos me lembraram as regras não ditas. Perguntas são geralmente ruins. Obrigada pelo lembrete, chefe. Fomos até uma sala nos fundos e sentamos à mesa. Do outro lado, já sentado, estava um homem de terno impecável com um discreto fone de ouvido. O tal agente. A mesa estava cheia de notas, papéis e documentos desorganizados. Ele fez questão de me encarar, me analisando como um cervo diante dos faróis de um carro, sem se preocupar em como estava me deixando desconfortável. Então, ele se virou para Melanie. Há quanto tempo ela está aqui? Ele perguntou. 6 meses, ela disse. Você confia nela? Confio, sim. Ele ergueu as sobrancelhas como se dissesse, se você diz, e continuou. Certo, então, aparentemente vocês tiveram uma visita do Homem Errante na semana passada. Você... Ele disse apontando para Melanie. Você não estava, mas você... Agora, me olhando. Você estava. Me conte o que aconteceu. O Homem Errante? O agente percebeu a confusão nos meus olhos. Meu Deus, você não contou nada para ela, contou? Disse ele para Melanie. Senhor, eu sei que parece estranho, ela respondeu. Mas eu, pessoalmente, sinto que o homem é quase, não sei, atraído pela curiosidade. Talvez quanto menos eu diga para quem não está por dentro, melhor. O Homem Errante, ele a interrompeu. É o nosso apelido para o sujeito que se senta no canto deste adorável restaurante. Ou melhor, do restaurante do estado. Desculpa, eu não entendi. Perguntei. Isso mesmo, do estado. Parabéns, senhorita. Você faz parte de uma operação governamental. O Homem Errante não é apenas um apelido bonitinho, mas a nossa definição legal desse pequeno problema complicado. É um fenômeno que descobrimos muitos anos atrás. Na época, ele apenas andava pelo deserto, conversando com estranhos desavisados, com perguntas bizarras. Tudo bem, um pouco estranho, claro, mas nada ilegal. No entanto, às vezes, coisas aconteciam por causa dele. Coisas bizarras. Coisas horríveis. Vi Melanie se contorcer, preocupada com a imagem que estava sendo pintada. Isso despertaria a minha curiosidade. Vocês já tentaram, sabe, prender ele? Tipo, quase quis parar a minha própria pergunta, mas ele continuou. Não porque não queremos, mas porque talvez não seja seguro. A imagem acolhedora que eu tinha do restaurante estava começando a se despedaçar. Acreditamos que ele seja um visitante, ele disse,
Um visitante? De onde? Eu não participei de outra reunião depois disso. Não porque fui impedida. Na verdade, eu só não queria saber mais nada. Meu instinto já não tinha curiosidade, apenas um medo persistente. Os agentes e policiais, espalhados pelo restaurante, agora eram apenas um lembrete gritante do que meu trabalho realmente era. Eles geralmente apareciam no final do mês, quando o homem errante costumava aparecer. Quando ele chegava, eles não faziam muito além de observá-lo à distância, anotando discretamente em cadernos. Ele sempre agia dessa forma, apenas sentava, não dava muita coisa para eles ou para nós, funcionários do restaurante. Falando em funcionários, me lembrei de algo que Melanie me disse no primeiro mês de trabalho, que a rotatividade de funcionários no restaurante era incrivelmente alta. Sabendo, na época, o quanto todos eram bem pagos, isso não fazia o menor sentido. Agora, 7 meses no trabalho, com um grupo completamente novo de cozinheiros, garçons e garçonetes desde que comecei, eu tinha visto com meus próprios olhos o quão verdadeira era sua afirmação. Nenhum dos que saíram disse isso claramente, mas eu tenho certeza de que a premissa do que o restaurante realmente era se tornou subconscientemente clara para eles durante o tempo aqui, e provavelmente não receberam isso bem. Eu fiquei, mas não pelo salário. Na verdade, eu não sei por que fiquei. Agora tínhamos um novo grupo de funcionários novatos, aqueles que entendiam os termos vagos da situação, como Melanie, eu e todos os antigos funcionários, permaneciam. Aqueles que não conseguiam conciliar a curiosidade com a situação, naturalmente, saíam. E então, havia Malcolm. Era apenas sua primeira semana. Ele era entusiasmado, muito entusiasmado. Ele passava por uma lista gigante de tarefas e já estava pedindo mais trabalho. Qualquer coisa que pudesse adiantar, qualquer coisa que pudesse aprender, ele sempre estava em cima. Ele queria ser o mais útil possível. Acho que o salário para alguém da idade dele era simplesmente irresistível. Da nossa parte, Melanie e eu tentamos fazer com que ele fosse com calma. Estávamos dando o sermão de sempre agora. A essa altura, já tínhamos mais ou menos aperfeiçoado. Há coisas estranhas neste restaurante. Regras que você terá que seguir e não questionar. Regras que são concretas, imutáveis e inegociáveis, como a gravidade. Ele assentiu. Naquele momento, eu realmente acreditei que ele estava entendendo minhas palavras. E se isso não funcionar para você, e se você acha que não pode se cuidar, então não deve trabalhar aqui. Eu continuei. Havia sempre uma sensação visceral no meu estômago sempre que eu via o homem errante no canto, durante a semana em que estávamos treinando novos funcionários. Tenho certeza de que Melanie também sentia isso. Nesses dias, Melanie e eu ficávamos no caixa e se víssemos alguém saindo da cozinha, nós os parávamos, com um simples aperto no braço. Malcolm saiu e eu fiz exatamente isso. Agarrei seu antebraço, como Melanie havia feito comigo quando comecei. Ele se assustou. Lembra daquela conversa sobre as regras que acabamos de ter? Perguntei. Ele assentiu timidamente, como se já estivesse encrencado. Apontei para o homem sentado à mesa no canto, com a camisa de veludo marrom, olhando para frente, sem uma razão aparente para estar ali, e disse: "Você não vai, sob nenhuma circunstância, servir aquele homem. Não vá até ele, não fale com ele. Finja que ele não existe." Malcolm levantou o saco de lixo que segurava na mão esquerda. No meu nervosismo, eu nem tinha notado para que ele estava saindo. "Eu só estou fazendo a limpeza, senhora," ele disse, mas entendi. Então, ele saiu pela porta da frente com seu habitual jeito confiante. A lixeira não estava tão perto quanto gostaríamos, então eu apreciava sua disposição de assumir essa tarefa tão cedo no emprego. Me virei para observar o homem errante. Tínhamos um grupo de agentes no restaurante naquele dia, espalhados pelas mesas. O homem não era de falar muito. Hoje foi uma exceção interessante. "Policiais, se tiverem perguntas, sintam-se à vontade para se sentarem à mesa e me perguntarem." Os agentes ao redor da sala reagiram com risadas. "Sério, se vierem se sentar comigo, ficarei feliz em contar tudo, de verdade." Mais risos, mas ninguém mordeu a isca. E ainda assim, ele continuou incisivo. "Eu sei que vocês estão curiosos. Sei que fazem anotações. Sei que falam de mim e que construíram este restaurante para mim.
Eu sei que vocês... Enquanto eu processava o fato de que aquela era a maior sequência de palavras que eu já o tinha ouvido dizer, ouvi o som do sino. Uma porta tinha se aberto. Malcolm estava batendo as mãos ao entrar pela porta lateral do restaurante, uma porta que ficava bem ao lado da mesa onde o homem errante estava sentado. Tudo aconteceu tão rápido, e ainda assim, tudo se desenrolou diante de mim de maneira excruciantemente lenta, como se houvesse um momento, um único segundo, em que eu poderia ter feito algo. O homem errante abandonou qualquer pretexto de conversa com os agentes, parando a frase no meio e adotando um novo comportamento. Ele fez o papel de um homem triste e miserável, dizendo: 30 visitas, péssimo atendimento todas as vezes, em um tom patético, exatamente quando Malcolm passou. Malcolm, instintivamente, pegou um bloco de notas do bolso e virou a cabeça para o homem. Desculpa, eu vou pegar seu pedido, chefe. O que você vai querer? E então, Malcolm congelou no lugar, e a expressão do homem errante se alargou em um sorriso. Seu pescoço alternava entre se tensionar e relaxar, como se estivesse inegavelmente animado. O homem começou a se levantar da mesa, e então, de repente, os dois desapareceram. Malcolm e o homem errante sumiram completamente. A insanidade do momento foi interrompida pela linguagem codificada que ouvi ecoar no megafone, uma fala sem sentido dos agentes que foi gravada na minha memória para sempre. Nível de alerta alfa. Alvo errante comprometeu um civil. Repito, civil comprometido. E foi isso. Melanie se demitiu nos dias seguintes. Ela não estava brava comigo. Ela me disse que sempre soube que sairia depois do 10º desaparecimento. Por que esse marco específico era necessário, eu não tenho ideia. Tudo o que pude fazer a partir daquele ponto foi continuar trabalhando. Nos meus trajetos de volta para casa ou durante as pausas para o almoço, eu olhava para as estrelas e desejava que Malcolm fosse trazido de volta. De onde quer que ele tenha sido levado, o interrogatório com os agentes não me trouxe consolo. A troca com eles foi simples e curta. Para onde ele foi levado? Respondida com: ele se foi agora. Com uma sensação constante de culpa na alma, eu só tinha o menor dos alívios, se é que isso pode ser chamado assim. Uma lição. A lição de que eu precisava ser ainda mais vigilante, ainda mais diligente, e nos dias em que o homem errante estivesse lá, ser a única pessoa servindo no restaurante, sem exceções. Sabia que os agentes não estavam felizes com isso. Nenhum deles me disse isso diretamente, mas eu percebia que aprendiam algo novo toda vez que ele levava alguém após um erro. Era um sistema estranho, darwiniano, que eles haviam criado. Nós éramos um zoológico, que eles usavam para aprender mais sobre um animal específico, uma entidade específica, um visitante. Sem chance. Eles teriam que apenas vê-lo sentado agora, ou esperar que ele fizesse algo diferente. Esperei o período de 3 dias no final do mês em que ele geralmente aparecia. As coisas estavam quietas até então, quando ele finalmente apareceu. Não era o que eu esperava. Pela primeira vez, vi o homem errante entrar pela porta da frente. No meio da noite, no final do meu turno, eu estava no caixa, paralisada, enquanto ele dava passo após passo, diminuindo a distância. E então, ele estava ali, parado na minha frente. E eu tinha certeza, a mais absoluta certeza, de que ia morrer. Ele sorriu. Não se preocupa. Eu tenho meu próprio conjunto de regras que sigo. Ele disse. Eu não disse uma palavra. Aquilo era terra de ninguém agora. Sei que você esteve curiosa ao meu respeito. Eu admirei isso desde o momento em que você falou comigo pela primeira vez. Curiosidade cautelosa é uma coisa ótima de se ver em alguém, especialmente em uma espécie tão imprudente. Por favor, apenas vá embora. Gostaria de responder a uma pergunta sobre por que estou aqui. Tenho certeza de que você gostaria de saber por que eu estou visitando, certo? Eu não estou mais curiosa.
Eu juro que não estou. Ele riu. A resposta é realmente dolorosamente simples. Esse joguinho, essa charada que eu estou fazendo, é simplesmente tão incrivelmente divertido. Por favor, não me mate. Vocês realmente têm um planeta maravilhoso. Eu voltarei em breve, prometo. Me dá um mês, talvez 2 dessa vez. Um sorriso sincero e gentil, com olhos bondosos. Eu prometo que eu volto com um jogo novo. Demorei 1 minuto para perceber que havia uma caixa de bolo sobre o balcão ao meu lado. Talvez ela estivesse ali o tempo todo enquanto ele falava comigo. Talvez tenha se materializado logo depois que ele saiu. Abri a caixa e encontrei a cabeça decepada de Malcolm, com uma expressão vazia no rosto, deitada em uma cama de flores mal organizadas e confusas, como se houvesse a intenção de criar um arranjo floral, mas sem nenhum entendimento de como algo assim deveria ser. No topo dessa exibição horrível, escrita em uma caligrafia quase infantil, havia uma nota que dizia: "Eu o trouxe de volta, como você pediu." A pior coisa de estar presa em um restaurante, no meio do nada, é perceber que, realmente, não há para onde correr. Cada parte do nosso planeta está coberta por estrelas, por um céu aberto, e algum cliente pode aparecer a qualquer momento.